Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao segundo vídeo do nosso curso básico de inglês. Hoje o nosso programa vai trazer os números, isso mesmo, de 0 a 10. Eles são até bem conhecidos, mas você irá aprender de uma forma onde a grafia e a pronúncia serão a base para que você aprenda e não apenas decore. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, fique aí, porque o It's English está no ar. Estamos então com o nosso curso. Como eu falei para vocês, nós vamos aprender tanto na parte da grafia como na parte da pronúncia. E eu também irei trazer algumas curiosidades com alguns números para que vocês possam assimilar, aprender e entender a diferença com relação a outras palavras que são semelhantes ou na pronúncia ou na grafia em inglês. Então vamos começar. Muito bem, o primeiro número que a gente tem é o número 1. O número 1 em inglês a gente fala one, ok? O segundo número que nós vamos ter é o 2. Portanto, a pronúncia vai ser two. Terceiro número, número 3. Falamos three. Aí você pode me falar, Guilherme, qual é a pronúncia correta? É three ou three? Nós vamos aprender um pouquinho disso na próxima etapa, quando a gente falar das curiosidades de cada número, ok? Vamos lá. Número 4, a gente fala four, tá? É um som longo aqui, nós temos duas vogais, o O e o U, então nós vamos ter um som mais longo. No vídeo anterior, que foi o vídeo que nós falamos de alfabeto, eu ensinei o five, né? Porque a gente estava tendo a sonoridade das letras dos consoantes. Eu falei para vocês que o F, ele era uma consoante que tinha bastante sonoridade. A gente tinha que soprar para falar o F e aspirar para falar o V, né? Então, five, ok? Muito bem, quando a gente for falar do número 6, o número 6 é six. Essa é a pronúncia correta, tá? Ela é bem curta, six. Vamos falar do 7. Lembra que eu falei que aqui no 5, né, que é o five, a gente tinha o V bem pronunciado? A mesma coisa vai acontecer aqui no 7, tá bom? No 7 nós vamos falar, o S é super sonoro, né? Então, ó, seven. Não é seven, tá? É seven, ok? Vamos lá. Para ficar fácil a pronúncia do 8, você vai ignorar o GH aqui e você vai ler 8. Olha que fácil. 8. Tá bom? O 9 é o nine. Ó, totalmente nasalada essa pronúncia. Nine. Ok? E por último, não menos importante, ten. E eu deixei aqui para que você aprendesse o número 0 também. O número 0, nós temos duas pronúncias. A gente pode falar zero ou podemos falar O, tá? Em alguns lugares do mundo a gente ouve muito zero e em outros locais a gente ouve O, tá bom? Vamos falar disso nas curiosidades. Então vamos aprender a pronúncia correta e a grafia correta deles, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 0, O. Muito bem, essa foi a primeira etapa da nossa aula. Eu sigo com vocês na próxima tela, explicando a grafia e curiosidade de cada número, tá bom? Então fique aí que o It's English continua. Seguindo então com a nossa explicação com os números, vamos falar dos dois primeiros números, o 1 e o 2, tá bom? Você vai ter muita gente pensando que o 1, às vezes eu posso falar a ou and, né? Que a gente conhece, mas a ou and no inglês, a gente conhece como um ou uma também. Está correto. Sim, as palavras a e and, de acordo com o seu uso, elas representam o um ou uma. Porém, existe uma diferença quando você pode utilizar e quando você não pode utilizar. O 1, ele está referenciando o numeral, aquele número, aquela quantidade,
tá bom? Tá falando de numeral, de quantidade. Agora, o a ou am, eles estavam falando de um ou uma qualquer. Então, por exemplo, uma coisa qualquer. Eu vou te dar um exemplo. Na frase I bought a house, né? Eu comprei uma casa. Significa que eu comprei uma casa qualquer, né? Ele não está falando da quantidade. Agora, se eu falar assim, ó, I bought one house, quer dizer, eu comprei uma casa. Não foram duas, não foram três. Foi apenas uma casa. Deu para você ver a diferença? O a e o am, eles definem um ou uma no sentido de artigo, qualquer um, qualquer uma. Agora, o numeral, o one, ele representa uma quantidade. Então, por isso que a gente tem essa diferença de one e a ou am, tá bom? Passando para o número 2, que a gente fala to, você vai falar assim, mas a gente tem uma outra palavra que é o to e também to, ok? Essas palavras, elas são até semelhantes na pronúncia, né? To. Aqui é um pouco mais curto, mas esses dois são bem semelhantes da forma de pronunciar. Como que eu vou saber se você está falando o número 2 ou se você está utilizando o intensificador muito demais ou então também? Pelo contexto. Tudo que a gente for falar, a gente tem que se basear no contexto, porque é ele que vai nos dar a direção do entendimento, ok? Então vamos lá. O número 2, a gente fala to. A preposição para, ou então a forma do infinitivo to, a gente fala to, bem curto. E com relação ao intensificador too much, né? Too noisy, too good. E o intensificador to, a gente coloca como too, né? Significa muito demais, mas também significa também aquele clássico, né? Nice to meet you too, ok? Então a gente aprende ele como final de frase, sendo a palavra também. Voltando aqui agora para que nós possamos falar do número 3 e do número 4, ok? O que nós vamos aprender? Muita gente confunde o número 3 com a palavra árvore. O que você tem que lembrar? Vamos acompanhar aqui o esquema. O número 3, ele tem as letras T, R, E e E, assim como a palavra árvore. T, R, E e E. O que muda? Muda que na palavra 3, o H está na palavra e o símbolo não tem H. Na palavra árvore, ó aqui, ó, um Hzinho, um H no símbolo e aqui, ó, não tem H. Então ficou 3 e 3. Guilherme, mas você falou tree, eu já ouvi falar free. Até free, né? Parecendo livre, ok? Gente, pronúncia de número 3 de árvores, elas são bem semelhantes. Quando eu estou aprendendo, eu prefiro ensinar assim. Three, com a gente fazendo o TH baseado na língua. E aqui um tri, de tricampeão, por exemplo, tá? Então você tem essa saída para aprender esse número. Vamos falar agora do número 4, tá? As pessoas confundem às vezes o número 4 com a preposição for, que quer dizer para, tá? A preposição for, você vai ter um som curto, for, curto, cerrado, tá? O número 4, você tem duas letras, você tem o O e o U, então você vai falar for. Praticamente você fala em duas etapas, for e o outro for. Deu para ver a diferença? Viu como o número ele é longo, aqui é um long sound e aqui é um short sound, né? For, 4. For, para. Tá bom? Momentinho que eu já volto. Voltando aqui agora com os números 5 e 6. Quando a gente fala do número 5, eu já pronunciei para vocês que é bem sonoro, tanto o F quanto o V, ok? Muita gente utiliza o 5
como um guia para aprender novas palavras. Então, na palavra five, ok? Você tem uma consoante, uma vogal, uma consoante, uma vogal. Se você pegar, por exemplo, uma palavra semelhante de grafia, ó, essa aqui, ou até essa palavra aqui, o que você vê nessas palavras de semelhante, tá? Você vê a mesma vogal no mesmo local. Então, a palavra five, que é o número 5, às vezes ela serve também para que você aprenda a pronúncia de outras palavras. Como a gente está fazendo esse curso básico de inglês, tem que utilizar esses gatilhos mentais que nós temos nas palavras básicas para que a gente possa levar para as palavras mais ousadas, digamos assim. Então, por exemplo, a palavra five, você aprendeu que aqui você vai ter um som de I e aqui você vai ter um som de I, certo? Então, se aqui é five, aqui vai ser time, ride, bike. Deu para pegar? Utilizem as ferramentas que nós temos no básico, trazendo a fluência para as palavras mais difíceis, desconhecidas. Ah, mas essa regra funciona com todas as palavras? Nem todas, mas, por exemplo, às vezes fica mais fácil você se aproximar de um nativo utilizando essa técnica de substituir a vogal no mesmo local em outra palavra, e você pode ter mais saída, pode ter mais entendimento do que se você arriscar uma pronúncia que você não conhece. Entendeu? Então fica a dica aqui, utilizando o five como um gatilho mental para as palavras baseadas nessa estrutura de I e E entre consoantes, tá bom? Vamos falar da palavra six, tá? O X, ele tem um som de X, né? Por exemplo, vocês conhecem muito aquele seriado, né? X-Men. Ok? Tem jogos muito perigosos que chamam Extreme. Extreme. Na verdade, a palavra Extreme é assim, né? Porém, comercialmente, eles usam Extreme Games, por exemplo. Então, utilizem, gente, esses gatilhos mentais, utilizem esses recursos que vocês estão pegando no curso básico de inglês, né, nas palavras iniciantes, para chegar à fluência, para que você possa utilizar essas mesmas técnicas em outras palavras, tá bom? Já volto com outros números. Até mais. Voltando aqui então agora com os números 7 e 8. O número 7, a gente fala seven. Seven. Você vai notar que a letra E, ele tem dois sons. O som de E e o som de E. Então aqui você vai ter seven. Lembra que o S e o V são consoantes bem sonoras, tá bom? Já no 8, a gente fala eight. Aí você vai falar para mim assim, mas o GH aqui foi desprezado. Sim, ele foi desprezado porque nesta palavra ele não tem sonoridade. Você vai ter um curso comigo, um vídeo comigo, falando do som do GH. Quando ele tem T e R antes ou depois dele, tá bom? Quando ele assume o som vazio, que é nesse caso aqui, e quando ele assume o som de F, tá bom? Então, a gente vai lembrar que o 7, sonorizado, o 8, não fala o GH. Vamos falar agora, então, dos números 9, 10 e 0. Tá bom? O número 9, a gente vai falar 9. Lembra que eu falei para vocês da regrinha de utilizar os mesmos campos de vogais entre consoantes que a pronúncia pode ser semelhante? Ocorreu aqui no 9, né? 9 igual 5, time, ride, as palavras que a gente já viu, ok? O número 10, ele tem uma sílaba única. 10. É como se fosse um sino ou um martelo, né? 10, tá bom? Falando agora do número 0, nós temos duas pronúncias. O zero, olha aqui aplicando a regra que nós aprendemos no curso de alfabeto no último vídeo, ó. O E tem som de I e o O tem som de O, zero.
ok? Viu como o nosso alfabeto auxilia para que a gente possa falar perfeitamente? Então utilizem essas técnicas que foram ensinadas. Vou explicar para vocês uma situação que ocorreu comigo com relação à pronúncia de O. Eu estava hospedado num hotel e o recepcionista falou que o meu quarto seria 506. Eu, falante de português, entendi na minha mente 5 ou 6, não 5 ou 6. Na verdade, né, a palavra ou em inglês é or, né? Ou significa or. Então, se fosse ou, né? Se fosse ou, eu teria que estar utilizando or. Aí eu ia falar 5 or 6. Mas na verdade, meu quarto era 506. 506 e não 5 ou 6. Tanto que eu cheguei no quarto 5, não abriu, no quarto 6 não abriu. Fui até a recepção e ela me mostrou o número 506. Muito bem, se você chegou até aqui no curso, significa que você passou por todos os números. Eu tentei de trazer todas as curiosidades que eu conheço sobre eles. Não se esqueçam, a pronúncia e a grafia ela vai fixar quanto mais você treina. Então pegue, coloque os números de 0 a 10 no seu caderno, escreva o nome do número, né? 1, 2, 3 e assim por diante. E treine também a escala de 0 a 10 de ordem crescente e de 10 a 0 de ordem inversa, de ordem decrescente. E também coloque a grafia várias vezes, observe os sons das vogais, observe os sons das consoantes e pratique dizendo, tá bom? Então, se você está gostando desse curso básico de inglês, nós já falamos no primeiro vídeo do alfabeto, agora nós falamos dos números de 0 a 10, no próximo vídeo iremos falar dos números de 11 a 20 e teremos muito mais conteúdo para você. Deixe o seu like, por favor, comente as dúvidas que você estiver tendo, comente também as opções que nós temos de ideias para gravar vídeos e se você puder, compartilhe. Compartilhe com seus amigos. Não esqueçam que a filosofia do nosso canal é compartilhar o conhecimento. Esta é a sabedoria. Muito obrigado, até a próxima aula. Até mais!